Alguns que eu vi que colegas me mostraram é apavorante. É apavorante porque uma amiga que é fiscal de trabalho, auditor, ela disse que a pessoa viu alguma coisa, e disse, não, mas meu PPRA ainda está valendo. Não tem questão de valer, vai virar um programa. O programa não termina, o programa é ongoing, né? Uma coisa que vai sempre andando. Não tem, é um problema para ser bem feito, mas é um dos problemas. E não é fácil, não é fácil, porque existem muitos desafios. Uma avaliação, por melhor que seja, ela não vai avaliar o que não se identificou. Um sistema de gestão, uma meta, não vai, um sistema não vai ter. Um empresário, por exemplo, que faz um programa, ele não vai colocar uma meta sobre uma coisa que não foi identificada, que não se sabe. Daí a importância dessa parte inicial. Agora, é um desafio identificar e entender, porque é uma multiplicidade de riscos. Químicos, então, é uma coisa apavorante, né? É todo dia. Novos fatores de risco, novos fatores de risco, as nano estão preocupando demais, até vou mostrar aí umas coisas, novos conhecimentos que mudam, então eu queria dar 2 exemplos. As nanopartículas, é um exemplo até que eu dei lá para a turma da construção. Se vocês olharem no Google, vai assim, nanotubo de carbono no concreto. Vocês vão ver coisas maravilhosas. O concreto fica melhor, o tempo de cura é menor, menos aquecimento global, é tudo maravilhoso. Só que o efeito do nanotubo, de qualquer nanopartícula, a gente ainda não está sabendo bem. A tecnologia, porque eles são excelentes, a tecnologia está correndo muito adiante do estudo dos efeitos, porque o efeito de um produto químico num certo estado não tem nada a ver com o efeito dele sob a forma de nano, porque a nano penetra a barreira da membrana. Então, é outra conversa, e nós não sabemos ainda. Mas a tecnologia, o pessoal está tão maravilhado com a tecnologia que está começando. O que lembra isso? Amianto. O amianto é maravilhoso, né? O amianto tem propriedades maravilhosas. Então foi aquele maravilhamento com o amianto antes de saber bem, deu no que deu. Deu no que deu. Só para não perder, a senhora comentou que penetra, rompe a barreira da membrana. A senhora está falando de proteção da pele, qual seria a membrana? Ele consegue atravessar a membrana da célula. Que a membrana da célula sempre foi uma proteção. E a nanopartícula penetra. Inclusive uma médica que não era verdade, me disse há muito tempo no início, começaram a botar em cremes. Então, tem uns cremes maravilhosos, porque essa nano atravessa a membrana e vai atuar por Deus. É uma coisa horrível, mas a propriedade, claro, até para remédio, então não é fácil. Isso aqui é só, botei uma figura, isso aqui é obviamente rato, um animal de laboratório, não sei se é rato, mas 28 dias após a inalação desses nanotubos, isso é um site maior, tem bastante coisa sobre nano, já tinha uma inflamação granulomatosa na região alveolar. Quer dizer, é um efeito que o material em si, em outra forma, não teria. Na União Europeia, eles estão usando o princípio da precaução, e é interessante, isso eu queria mencionar. Em 2013, está na internet, PDF, vocês podem download, tem guia de proteção para a saúde e segurança para os trabalhos com nanomateriais. Né? Isso aqui, não quero que ninguém leia, porque essa letrinha é miudinha, quando alguém mostra, eu digo, mas só para mostrar uma coisa, como as coisas mudam. Isso aqui saiu em 2010, aliás, publicado em 2012, o IAC, do câncer, a agência OMS para a pesquisa sobre o câncer, publicou aquele sobre algumas ocupações e colocou o pintor como grupo 1 de risco de câncer nos humanos, porque pintura uma série de elementos. E isso aqui é do IAC, aquele do pintor. Então ali nessa coluna tinha a classificação, que o IAC é 1, 2A, 2B, 3. Então aqui, tricloroetileno era 2A, que é provável cancerígeno. Em 2012, publicado em 2010, já saiu, eu copiei em inglês, já saiu a avaliação, tricloroetileno é cancerígeno humano número 1. É difícil?
É difícil porque o conhecimento não muda, não para, não muda. Eu preciso notar, o conhecimento muda, não para. Eu só pesquisando. Por isso, esse princípio da precaução. Outro problema para a higiene ocupacional são aqueles agentes que não são utilizados, as impurezas, acidentalmente formadas por reações químicas. Pouco tempo, coisa de uns 4 anos, nosso colega Roque, que todo mundo conhece, me contou um caso. O Roque que sabe bem, mas ele me contou. Então, assim, é de primeira mão, que eu não estou inventando. Uma pequena empresa em São Paulo, morreram 4, porque era uma galvanoplastia e eles tinham sais, tinham cianetos, e mal, com certeza rompeu, caiu um pouco por ali, misturou com ácido que escorreu por ali, formou uma câmara de gás, formou ácido cianídrico, matou 4, inclusive o dono da empresa. Inclusive o dono da empresa, o Roque que me contou. Então, quer dizer, pessoal, principalmente das pequenas empresas, não estão a par. Então, só a educação, só essas pessoas saberem o que estão fazendo, terem consciência do material com que eles trabalham, saberem dessas coisas do reconhecimento, já adiantaria muito. Mas na nossa casa também, a turma da... Tem um pouco a representação feminina, mas se tu misturar amônia e água sanitária, coisas desse tipo... Claro, dá cloro. E tem um caso que às vezes eu conto quando falo, que agora eu estou falando, eu estou procurando aí que a gente se distrai e começa a conversar. A ideia era só mostrar os obstáculos para chegar no... para refletir como são importantes. Mas um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos, eu fiz uma palestra uma vez, eu procurei esses exemplos, sobre higiene ocupacional em casa. Então tem muita coisa. Numa casa, aquela liteira de gato, aquela coisa de... onde os gatos fazem pipi, a pessoa pegou uma dessas águas sanitárias que tem hipoclorito e jogou em cima. Claro, a urina tem amônia. Então, colocou, foi parar no hospital, porque cloro. E tem problema, a exposição a pequenas quantidades termina dando água. Alguém fez um estudo muito bom entre os limpadores de toalete, de sanitário público em São Paulo, porque cai pipi ao redor, aquele fio, e eles jogam essa água sanitária. E a urina tem amônia e dá cloro. Não são quantidades tão grandes, mas vão. Tem um trabalho muito bom que eu vi, até copiei, alguém que fez sobre esses problemas respiratórios nos faxineiros. Eu, quando trabalho na minha casa, não entra essas coisas assim. Um grande problema, isso nós sentimos, a grande dor que foi a tragédia de Santa Maria, a decomposição térmica. Naquela época, junto com a Margarida, a gente fez um artigo para a revista da BHO sobre a questão de higiene ocupacional. A metodologia da higiene ocupacional pode ser utilizada para prevenir coisas desse tipo. E na época, eu procurei a melhor publicação sobre decomposição térmica. Essa é uma... Isso eu tirei dessa publicação. Eu tirei, na IOSH tem uma coisa, o Health and Safety, mas a melhor é dos franceses, do INRS, em francês, mas é fácil, porque é muito parecido, o nome dos produtos químicos são todos lá, mais ou menos iguais. Ela está disponível no INRS, que é um grande estudo sobre decomposição térmica de materiais. E eles dão assim, eles dão a partir e depois dão pirólise ou combustão. Então, aqui, por acaso a gente está falando de hidratante. A 180, a quantidade, então, quando queima daí, é muito mais que foi a tragédia que nós passamos com 2 anos, 3 atrás. Então, olha, quem quiser essa publicação, eu posso dar o nome certo, baixa da internet, e é uma coisa bastante útil. Poeira. Eu gosto de mostrar essa figurinha para a gente se conscientizar que a poeira também pode ser um risco oculto. A poeira nem sempre é visível. Lá aqui é uma operação em que parece que o único problema são as fagulhas. Aí, a mesma operação, foi feita uma foto com aquela lâmpada especial com feixe de Tyndall que torna visíveis as partículas respiráveis. E ali, olha aí a foto, uma nuvem de partículas respiráveis. Então,
tudo isso complica, né? E depois a próxima etapa, o que vai se fazer? Avaliação qualitativa, sempre quantitativa, medidas, controle imediato para o processo. Esse de São Paulo, do Bamburi com farinha de quartzo, tinha que ser parado, né? Não parava. Bom, estabelecer prioridades, tudo isso leva tempo e é complicado. A gente tem esse paradigma da higiene ocupacional, reconhecimento, avaliação e controle, mas muitas vezes precisa ser reconhecimento, controle e avaliação. A avaliação quantitativa é importante, ela tem o seu lugar, mas ela é mais dispendiosa, então ela tem que ser guardada para quando ela tem efeito. E aqui eu queria mostrar, nos países nórdicos, que sempre foram muito avançados nessa área, eles têm uma lista, há muitos anos, uma lista de operações que os fiscais não podem medir se não tiver os devidos controles. Eu tirei daquela lista, solda elétrica, logoplastia, quebra de moto, uma lista de operações nitidamente perigosas. Se o controle não tiver o controle, não estiver funcionando, não pode medir, é proibido por lei medir. Tem de controlar e gastar o recurso da medida depois para ver se está funcionando em vez de gastar para provar o óbito. Isso é o que a gente está dizendo, que a avaliação não é um fim, mas é uma etapa para a prevenção. Um obstáculo, né, na higiene ocupacional tem sido focalizar a avaliação quantitativa como único guia para a ação preventiva. Isso muitas vezes ficam esperando, e teve uma época, eu não sei como é que está agora, mas teve uma época, eu tinha contato com muito pessoal que está aí, muitas vezes o pessoal dizia, não, mas tem que medir, senão não podemos fazer nada. Tem que medir, senão não podemos fazer nada. Isso foi um entrave para a prevenção, não só no Brasil, mas mundialmente, por isso que saíram aqueles enfoques pragmáticos. Limitar aos fatores de risco que podem ser medidos. Às vezes não tem possibilidade de medir, não dá, ninguém que tem possibilidade de medir, a gente não pode só limitação àqueles. E também uma confiança cega, como se qualquer avaliação quantitativa fosse a verdade absoluta. Isso são obstáculos. A avaliação quantitativa precisa de estratégia, todo mundo sabe, metodologia, instrumento, calibração, é muito cara e qualquer falta de qualidade vai inutilizar o processo, porque nenhuma corrente é mais forte do que ela mais fraca. Tem outro problema, a interpretação dos resultados, que aliás nenhum resultado é verdadeiro, é uma estimativa. Mesmo sem eu ter as incertezas, as medições, eu mostrarei isso. Agora aqui não é o caso, que eu não estou falando de avaliação, mas eu peguei um exemplo de variação feito com um método super bem feito, mesmo trabalhador, assim uma de 9 miligramas por metro cúbico de uma coisa até 200. Então a variação é grande, a variação. E a incerteza da interpretação dos resultados, que também, como nós vimos, o conhecimento vai mudando, as coisas mudam. Claro que os instrumentos, aqui eu queria falar alguma coisa, instrumento de leitura direta, que te dá a leitura na hora, facilita muito, mas tem um problema da sensibilidade. Então, se se faz um programa baseado numa medição, é muito importante conhecer muito bem a instrumentação, porque principalmente quando nós tratamos cancerígenos, disruptores, endócrinos, nós precisamos detectar quantidades extremamente baixas, e se a gente errar na sensibilidade, a gente está montando um programa com bases falsas. Então, essa é a primeira atenção. Por isso que em vários países, mesmo os países, Inglaterra, Bélgica, países nórdicos, Dinamarca, todos eles não estavam conseguindo resolver com aquele paradigma antigo, porque é muito difícil. Então, desenvolveram essas metodologias pragmáticas que estão tomando, agora, uma ressalva. As avaliações quantitativas bem feitas sempre serão necessárias, inclusive para validar esses métodos, que são métodos validados paralelamente. Eu vi um estudo, numa dessas revistas, que eu assino duas, aquela GOEH, Journal of Occupational, né? E a inglesa, One of Occupational Hygiene, eu tenho na internet também, então eu tenho ela sempre comigo. Então eu estava olhando e dessas abordagens pragmáticas, que é o Stoffer Manager, eles têm 4 aspectos. Um é o control banding, que é essa faixa de banda, que é esse método pragmático, qualitativo, sempre quantitativo. Outra é metodologia clássica de higiene ocupacional, e eles fizeram um estudo, eles vão validando a metodologia, eles fazem estudos paralelos, uma equipe usando uma metodologia e outra
para ver até quando que a gente pode confiar. Então é uma coisa assim, não é? Eles não tiram da manga as coisas. É validado, é estudar, mas sendo validado, estudar, dá para resolver uma grande parte de problemas sem esperar. É uma atuação mais agilizada. Tem o control band que está sendo usado na Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, o internacional, que é baseado no control band, o Software Manager. Esse Software Manager está na internet, é grátis, a gente se inscreve, e é em inglês, tem holandês, se souber, e tem em inglês. A gente se inscreve e tu segue, tu bota ali os caras, e eles vão dando conselhos, é bem interessante. Na França, o INRS tem esse Sales, e a Sobane na Bélgica, que é o professor Malcher, já teve em Porto Alegre. A Alemanha é o GTZ, e a Fundacentro tem 3 publicações, estudos com essa metodologia. Vou falar demais. Bom, o control band é interessante porque ele ajuda as pessoas a saberem com o que elas estão trabalhando. Então, eles identificam, primeiro, a etapa, identificar o risco, saber e lista do que estão trabalhando. Porque a Inglaterra começou com as pequenas empresas, eu não tinha ideia. Esses que morreram, os 4, não tinha ideia. Não tinha ideia. Se ele tivesse ideia do risco, da possibilidade, aquele não teria morrido. É uma coisa simples, não precisava nada complicado. O importante, eu acho, é pensar que tem coisas que não são complicadas e que podem salvar vidas. Avalie a situação, a classificação toxicológica, a estimativa da exposição, tudo isso em situações específicas, indicar soluções preventivas que possam funcionar, mas, claro, o RTC, conforme a banda de risco, indica certas soluções já preparadas. Agora, tem umas que diz, não, consultar especialista e medir. É claro, mas é só tipo aqueles cuidados primários da saúde que a OMS desenvolveu para a saúde em geral, não tira a utilidade dos hospitais, das tomografias da vida, mas os trabalhadores de saúde comunitária já resolvem pequenos problemas e sabem quando indicar para um outro nível, o outro nível sabe quando indicar para outro nível, e assim vai resolvendo o problema, e ninguém vai morrer porque misturou o cianeto com ácido, por relaxamento, por ignorância. Olha aqui, num lugar desse, precisa da apresentação do alemão esse do GTZ, mas eu achei as fotos dele muito boas. Precisa medir lugares assim, não precisa medir, são coisas que tem de resolver. Ah, é interessante. O ESH, que é a Agência Europeia, essa tem muita coisa também. A Agência Europeia para Produtos Químicos. Eles têm o Guia Prático número 15, que é um guia para avaliação qualitativa dos riscos para a saúde. E foi feito como auxílio para o Covid-19. Então, esse também ele está em PDF, disponível gratuitamente, é só download. E aqui é um exemplo da matriz de risco que eles fazem. Então, a possibilidade de exposição, a faixa de risco, então eles vão combinando diferentes situações e algumas têm de atuar mais rapidamente. E eles chegam a ter um manual sobre isso. Uma outra coisa que fala também dos sistemas de gestão, que tem que usar boas práticas. Sim, quais são as boas práticas? Aí nós temos de estudar muito antes. E, como fala em boas práticas, eu me lembrei de falar para vocês, alguém já ouviu, vocês consultaram já o Wiki? É um site da União Europeia com troca de as tais de best practices. E tem coisas em português, algumas coisas em português, eles não tem tudo, mas na verdade não tem tudo. O Health and Safety, o Silica Essentials, aí conselhos para controlar a poeira sem medir. A operação é X, faz ABC. A operação é Y, faz DEF. Né? É conselho direto para aplicar na prática. Tudo isso é grátis, entendeu? Guias de operações, os guias da Eixo também, o NIOSH tem também. Então, tem muita coisa. Então, antes de chegar no sistema de gestão, tem muita coisa que a gente pode fazer.
Um outro obstáculo, abordagem inadequada, programas preventivos baseados em serviço médico, muitas vezes, não, mas tem serviço médico, estão atendendo os trabalhadores, e na verdade não estão prevenindo nada. Insuficiente prevenção primária, esse eu acho que é um grande problema. Eu sempre gosto de mencionar, é a minha ídola, a Alice Hamilton, e ela era médica, mas é uma pioneira da higiene ocupacional, porque depois de estudar muito a silicose, ela já publicou essa frase séria. A única maneira de prevenir a silicose é evitar a formação e a disseminação da poeira. Isso fazem, não sei quantos, quase 100 anos que ela falou isso, fora os que já falaram há 2000 anos, e agora tem gente que vê trabalhador morrer respirando poeira fina de quartzo, que não dá para ver o ambiente de tanto, mas se eles tiverem coragem, eles entrarem lá e achar que vão estudar, fazer radiografia, provaram que era silicose acelerada. Morreram na mão dele, morreram. Eu não posso aceitar isso. Eu acho que não podia acontecer. Mas enfim. O princípio, eu gosto de mostrar porque isso aqui é bem interessante. Prevenção primária. Prevenção primária são de tudo. Quem é médico aqui sabe muito bem quem é o John Snow. É o pai da epidemiologia moderna. Ele é uma grande epidemia de cólera em Londres. Aqui é o centro de Londres, se tivesse lá agora, a Oxford Street, era bem no centro isso. Uma grande epidemia, 127 morreram em 3 dias. Ele foi olhar. Ele viu que os que trabalhavam na cervejaria ganhavam cerveja, bebiam só cerveja e não tomavam água, ninguém morreu. Você já sabe, se a água estiver ruim, pessoal, é cerveja. Bom, eu já sou demitido. Então, ele viu que com tinha... detalhe, a cerveja na fábrica, na cervejaria, é completamente diferente, é outro gosto. É um gosto assim espetacular. Aqui ele viu que todas as mortes eram nessa região. E ele viu que todos nessa região pegavam água desse poço. Então ele convenceu as autoridades e custou, porque a pessoa não acreditava, tirar a manivela, porque tinha uma manivela para fazer assim para a água subir. Então ele convenceu de tirar a manivela, a epidemia terminou. Agora, a nossa missão é tirar a manivela dessa bomba. Só que nem sempre é fácil encontrar a manivela e uma maneira de tirar a manivela, mas o pensamento é esse: tiramos a manivela e nós vamos resolver o problema. Outro problema, não seguimento da hierarquia. Em geral, a gente vê até nos cursos: prevenção, ventilação e EPI. Claro que isolamento e ventilação são importantíssimos e medidas tipo EPI também, mas nem sempre resolve. Falta estudo de controle da fonte, porque uma vez controlado na fonte, as coisas ficam muito mais fáceis depois. Esses princípios são tão sabidos, mas não são seguidos. Isso que é mais ou menos a antecipação, evitar e minimizar a utilização, processar, prevenir ou minimizar a ocorrência, formação ou emanação, conforme o tipo de risco, de fator de risco, evitar ou controlar a liberação e disseminação, aí é no caso de mais contaminantes atmosféricos, ruído, calor também, de uma certa forma, o calor também se dissemina e tem barreiras. E, por último, evitar que os trabalhadores sejam expostos ou afetados. Eu digo afetados, porque um agente econômico é exposto, ele é afetado por uma má posição. Isso, em princípio, serve para todos os tipos de agentes. Essas medidas de substituição e modificação do processo de equipamento e métodos úmidos também, muitas vezes eles não é tirada, eles não são utilizados como poderiam ser. Não são. Então, na União Europeia, eles estão, eu falo isso para vocês, porque nem todos conhecem. Tem um site só sobre substituição que se chama Subport. Então, aí tem muitos conselhos para muita coisa, estudos de caso. Quer dizer, eles estão trabalhando bastante sobre o Health and Safety também, tem bastante material. Bom, utilizar sobre outra forma, eu falei lá, mostrando alguns exemplos na indústria da construção, muitas vezes ficam cortando coisas que não precisariam ser cortadas. Podia já vir no tamanho certo, né? Uma coisa simples, que poderia ser feita. Aí, porque tu vai botar a ventilação
dentro da obra, não dá. Agora, se for cortado num local já preparado e vem no tamanho certo, tem algumas coisas que são simples. Olha isso aqui, eu acho isso muito interessante. Isso é de uma publicação sobre esse problema do mercúrio. A prova que foi feita, agora foi em 2013, né? Tem o Convênio Internacional sobre o Mercúrio. O mercúrio vai desaparecer de muitas coisas até 2020. Porque o mercúrio ele não desaparece. O mercúrio é um problema mundial. Mas vocês conhecem, nessa mineração lá de... Eu falei na semana passada. Essa mineração de mercúrio, eles pegam o minério, misturam com o mercúrio combina com o ouro, eles levam esse amálgama de mercúrio com ouro para aquecer, o mercúrio volatiliza e fica o ouro. Isso é uma catástrofe mundial. Tem 75 países que fazem, nós aqui nessas regiões dessa mineração aí de ouro, lá para o norte, tem uma quantidade. Fizeram um estudo de peixe, de rios, peixes contaminados, índios contaminados, exame de sangue. Tem um rapaz que fez um livro sobre isso, é apavorante. Mas a UNEP fez uma coisa assim, olha que esse coitado, a camiseta, isso aqui é puro mercúrio. Esse cara não vai durar, né? Ou vai ficar bom, não vai durar. Agora, a UNEP fez um pequeno dispositivo, umas pequenas retortas, e aí o mercúrio sai muito menos mercúrio, a contaminação do ar é muito menor, e além disso ele fica reusado, então fica até mais barato. O mercúrio é caro, eles gastam muito mercúrio. Então são pequenas coisas, modificações que podem ser, existe solução no todo lugar. Essa eu gosto de um exemplo antigo sobre ruído. Aqui a pedra caindo, imagina, isso aqui metal, a pedra caindo, faz aquela barulheira, né? E claro que a energia sonora, se é questão de choque, quanto mais força do choque, mais potência acústica. Então, uma medida simples, aqui ó, só mudar a posição, a altura de queda ficou mínima e revestiram com um material absorvente de vibração. Então, para um controle simples, para um problema que muito dá ruim, não tem solução. Mas tem muita coisa. Métodos úmidos, eu só falo porque muitas vezes eles são usados de maneira errada. Porque para controlar a poeira respirável, só água sob pressão no ponto de geração da poeira. E esses borrifos d'água, eles não adiantam, porque a aparência é de que baixou a poeira, mas baixa a visível. A não visível não baixa, porque a gota d'água teria que ser no máximo 100 vezes maior que a partícula. Olha, se tu está aí com 2, 3, 5, tu diz que não, é impossível, né? Então são coisas, aqui um exemplo olha, uma boa redução de pintura, um exemplo. Estão dando bastante importância para essas. Depois de tudo isso, o obstáculo é falta de programas de prevenção e controle bem planejados, relevantes, eficientes. Tá tudo isso que se sabe, sustentar, integrar o sistema de gestão. E é claro que a falta de uma abordagem sistemática dos problemas de saúde e segurança tem sido um obstáculo, porque as coisas têm que ser bem organizadas. O mecanismo avaliar a eficiência tem feito falta, e o mecanismo para assegurar aperfeiçoamento contínuo. Isto tem sido uma falha, mas isto só é importante, e é importante quando nós tivermos vencido todos os outros obstáculos e tivermos um programa que reconheceu bem os riscos, que avaliou, ou qualitativo, ou quantitativo, como o caso pedir, e que estabeleceu prioridades para controle com medidas eficazes, relevantes e factíveis, realistas para a condição do trabalho. Se tu faz um programa com coisas estratosféricas, ele não vai ser cumprido. Então, é importante, mas é no fim de uma cadeia. Agora, os conhecimentos que precisa, não se aprende isso assim, bom, estou estudando há 50 anos, todo dia uma coisa,
puxa vida, isso aqui, e aí vou ver como é que é, eu não me lembro bem como é que é esse negócio de matéria, vou lá ver. É um estudo contínuo, quer dizer, que se meter nessa profissão tem de gostar de estudar, porque é um trabalho contínuo, é muito dinâmico. Para reconhecimento precisa conhecer, não digo que precisa ser um toxicólogo, mas precisa conhecer toxicologia, precisa conhecer a doença ocupacional, precisa conhecer tudo isso. Para avaliação precisa conhecer um monte de coisas. Para prevenção e controle também. Quer dizer, são várias disciplinas e profissões que vão nos ajudar a entender o problema e a resolver o problema. Eu queria fazer uma pausa agora para falar depois do sistema de gestão. Então, eu queria que vocês agora comentassem ou dessem uma experiência, fazer uma pequena pausa meio repetitiva. Ainda tem água? Sim. Alguém quer comentar alguma coisa, sua experiência, fazer alguma coisa? Eu acho que a gente vai chegar no clímax agora, até porque assim, né? Talvez a maior dificuldade hoje da higiene ainda, principalmente nessa globalização e na própria evolução empresarial, ela quer enxergar os fatores de importância existentes dentro da área de segurança, saúde e meio ambiente, né, e a higiene ocupacional. Existe, primeiro fator, a dificuldade de ter pessoas capacitadas e habilitadas com o conhecimento em higiene. E segundo, estas pessoas ainda têm dificuldade de conseguir falar a linguagem organizacional, de conseguir demonstrar isso para alguém que é ignorante na área, mas que ele consiga comprar essa ideia da importância da higiene, né, da prevenção, de atuar na prevenção. Até a área de segurança talvez já tenha conseguido demonstrar isso, né, de N formas. Primeiro, pelo risco imediato de estar muito visível, mas o fato justamente de estar obscuro, isso dificulta, né, de conseguir demonstrar. E acho que o grande desafio é o próprio higienista também, e aqueles que não trabalham que trabalham em higiene de segurança, que conhecem a higiene e querem trabalhar na prevenção da doença, de conseguir entender melhor como transmitir essa informação para os empresários de uma maneira que eles compreendam de dentro da universidade. Claro, tem toda a razão. Comentários. Vou descansar um pouquinho. Estou muito quieto. Então, alguns comentários, já que quer descansar um pouquinho. 5 minutos. 5 minutos. Acho que um dos problemas do Brasil ou de países subdesenvolvidos é a falta de cultura, educação, baixo salário, desemprego. Então, aquele pessoal de baixo nível aceita qualquer coisa, porque está desempregado e quer fazer qualquer coisa. Vai comparar na Dinamarca ou na Suécia, onde a população tem um nível muito mais alto, há uma discrepância muito grande. Há também o problema da responsabilidade das empresas grandes, mesmo empresas como a Bayer, né? Empresas muito imensas, faz uma ficha de segurança, vai olhar na Europa, nos Estados Unidos, eu não me lembro qual era o produto, mas estava assim, na frente, né? Tal percloretileno, não sei o que, é cancerígeno. Na ficha americana, canadense, estava na cara. Na ficha brasileira, estava meio assim, escamoteado, embutido, não falava muito claro. Era eles escondem as coisas. Eu acho que isso aqui é tremendamente sério, importante. Então, esse problema. E também uma coisa que está contribuindo no Brasil, que é a diminuição do trabalho, da atividade do Ministério do Trabalho. Redução de número de agentes de fiscalização. Agentes de fiscalização
Antigamente, para fiscalizar a empresa, tinha que ser engenheiro ou médico. Hoje, já não há essa limitação, pelo menos para exigir das empresas conhecimento, né? E menos gente para trabalhar, para fiscalizar, cada vez menos a economia do governo. Não é que é agora, isso já vem ocorrendo há alguns anos, né? E vem ocorrendo isso, a diminuição do número de agentes de fiscalização. São alguns aspectos que realmente atrapalham. Isso nitidamente deu para ver naquela ocorrência na Santa Maria, né? Porque logo uns 15 dias depois saiu uma reportagem, o número de pessoas aqui em Porto Alegre que as empresas de extintores elas trouxeram de férias para trabalhar, porque na realidade a legislação ela não tinha mudado. A legislação ela continuava a mesma para lá. Só que aí, como deu essa ocorrência, aí começaram a fiscalizar, aí eles trouxeram o pessoal para recarregar a extintor. Então, fazer algumas coisas assim que é só quando tem Além do problema que os brasileiros sempre dão um jeitinho, né? Sempre um jeitinho, simples. Qual a diferença? Às vezes esse jeitinho. Quando isso fala de fiscalização na Europa e no Brasil, como é que tu enxerga isso? Ele está falando de espetáculo, de fiscais por trabalhadores, fiscais. Como é que é isso na Europa, se a gente fizer um paralelo? Eu acho que eles são muito bem treinados, né? Depende do país. Aqueles países nórdicos são super treinados, na Inglaterra, na França, na Suíça, em geral, são bem treinados. Eu acho que a questão aí é a formação dos agentes fiscais. E o fato de ser médico ou engenheiro não quer dizer que saiba isso. Eu sou engenheiro, até eu sabia um pouco por causa daquele curso, mas aquilo tinha dado no tempo, assim, era um semestre. Mas em geral não sabe, tem que se especializar. E eu acho que não precisa ser só médico e engenheiro. Acho que tem outras bases que enfermagem, por exemplo, biologia, química, física, acho que são backgrounds excelentes para a higiene ocupacional. E a relação per capita, como é que é a de fiscais na Europa? Isso eu não posso dizer. Não sabe. Eu acho que deve variar de cada país, realmente eu não sei. Isso assim, isso eu não sei. Número. Mas deve ser fácil no site do Receita. Deve ter lá o fiscal, deve ter. A gente sempre fala assim, o número de fiscais, então é interessante saber qual é essa relação. Eu realmente não, assim não sei. Bom. Então, claro que o sistema de gestão ele é importante, o enfoque sistemático dos problemas, estabelecimento de prioridades, metas, reavaliação e adaptação das metas, participação de todos, auditoria, aperfeiçoamento contínuo, sempre visando o melhor desempenho. Isso é tudo baseado naquele ciclo de Deming, que existe há tantos anos, que é Plan, Do, Act, Adjust, né? Planeja, faz, verifica e acerta, isso visando sempre uma melhoria contínua. Agora, esse ciclo de tempo tem sido utilizado para avaliar um programa que cumpra os objetivos da política de saúde e segurança do trabalho. Estabelecer esses objetivos e as metas intermediárias é que é o problema. Aí que precisa uma série de conhecimentos e vencer uma série de obstáculos, começando lá com a vontade política. Então, eu queria mencionar uma coisa para vocês. Quando eu falo que o sistema de gestão não resolve tudo, o sistema de gestão ele tem que vir administrar um programa feito com certos conhecimentos. Não que eu não acho bom. Eu vou dar uma prova para vocês. Em 1994, eu consegui verba para uma reunião lá em Genebra, e até aqui do Brasil foi o Gilmar Trivelato, que é da Fundacentro, que participou pela Fundacentro, a reunião foi em 94. Eu escrevi, porque nas reuniões da MES assim, a gente escreve, ou contrata uma pessoa, um especialista, ou a gente escreve o chamado documento de trabalho. A gente manda para o pessoal, quando no tempo lá que não tinha correio eletrônico, a gente mandava para o pessoal, pelo correio, o pessoal faz os seus comentários, a gente aceita, e depois faz uma semana de trabalho de discussão, e então assim é que saem os documentos.
E esse PACE é um documento que era Prevention, isso é uma sigla que a gente achou, Prevention and Control Exchange, que era, assim, trocas em prevenção e controle. Essa ideia de trocar boas práticas, de fomentar essa parte toda da prevenção. Então, tem vários aspectos, mas com referência a programas, nós já colocamos que nós precisamos de bons programas, objetivos claros, recursos, gerenciamento eficiente e sustentáveis. A importância, os holandeses, 2 holandeses que vieram, trouxeram muita coisa sobre método. Eles estavam, naquela época, já trabalhando muito com risk management, quer dizer, a parte de gestão de programas, muito interessados. E eles escreveram depois, eles me enviaram uma boa parte dessa parte de método, não fui eu que escrevi, foram os holandeses. Esse é um documento que foi publicado em 95, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, o documento de base e a nossa reunião foi em 94. Esse OSAS aí, que é tão inovativo, o sistema de gestão, ele saiu só em 99. Quer dizer, as pessoas que se preocupam com programas eficientes já pensaram que uma boa gestão é importante. Só que a gente acha que a boa gestão é em cima de um programa bem feito, não boa gestão period, né? Agora eu vou contar um pouco a história dessa questão, do modelo internacional, um sistema, uma norma internacional para sistema de gestão. De repente, achou-se, não me lembro quem, que seria importante ter uma norma internacional, porque tinha muitas normas nacionais, Bom, veio essa ideia, e a ideia era que a ISO fizesse uma norma internacional para a saúde e segurança do trabalho. Eu participei, aí a ISO estabeleceu uma task force, força-tarefa, para discutir. Isso durou, acho que uns 2 anos, foi tempo, sim. A gente se reuniu. Então, vim para representar o OMS. Agora, era uma força-tarefa dos representantes das organizações nacionais, tipo a DIN na Alemanha, a BNT aqui, então os nacionais vinham e tinha representante da OIT, da OMS, participantes lá. Trabalhamos durante um certo tempo e, no fim, houve aquela grande reunião de 97, em que foi votado, e foi um landslide, foi votado não. Os empregadores não, os sindicatos de trabalhadores não, sei que foi não, os governos não, e a ISO não fez. Algumas coisas que discutimos naquelas reuniões. Algumas pessoas, e eu concordo, sempre concordei com eles, o problema é que uma norma do estilo da ISO 9000, para a saúde e segurança, é um pouco complicada. Por quê? A ISO 9000, ela vai avaliar a performance de uma companhia para alcançar um objetivo que a companhia sabe. A companhia sabe muito bem. A companhia quer fabricar camisa, ela sabe que ela quer fabricar camisa. Ela quer fabricar sapato, ela sabe que ela quer fabricar sapato. O ônibus de Genebra, que é fantástico, tem a certificação ISO 9000, ele quer passar em cada parada na hora certa, e ele passa em cada parada na hora certa. Então ele sabe o que ele quer. Agora, o chefe de uma empresa não sabe o que ele precisa alcançar com um programa de saúde e segurança, se ele não for, por acaso, um especialista ou se não for bem assessorado. Essa é a grande diferença. Então, um rapaz muito inteligente na época, que não é que era inteligente na época, quer dizer, na época ele disse, durante essas discussões, esse é um exemplo anedótico, era o da DIN, da Alemanha. Ele dizia, pessoal, uma fábrica de colete salva-vida de concreto que se propõe de fazer X colete salva-vida de concreto com aquela forma, ela pode ser certificada em ISO 9000, porque é o que ela se propôs, ela vai ser medida pelo que ela propôs para fazer. Agora, ela tem um produto que não serve para nada, que é um salva-vida de concreto. Mas ela pode fazer e pode ser certificada, porque é aquilo que ela botou no seu programa. Claro que é anedótico, mas para mostrar que a questão dos objetivos e metas é fundamental. E não dá para comparar
um sistema de gestão para produto e um sistema de gestão para saúde e segurança. Não tem nada a ver. Esses conhecimentos especializados que a gente falou, para saber o que se quer gerenciar, o que tu vai gerenciar, que programa, quais os objetivos do programa, quais as metas, o que tu precisa para esse programa. O que se quer, né? Ah, tá. Eu verifico sempre, porque eu erro muito quando eu escrevo, porque eu sou ruim para... Eu sou boa em ortografia, mas é ruim ainda. E eu corrigi, mas aí escapou. Eu corrigi. Bom, grandes falhas, identificação de risco, riscos invisíveis, riscos ocultos, estabelecimento das prioridades, estratégia de prevenção e controle. Então, isso tudo é muito importante. Como não saiu a norma da ISO, aí foi dado o encargo para a OIT de fazer algo que não é norma, porque não tem objetivo de certificação. A da OIT é uma diretriz sobre certificação. E eu acho muito boa. Por acaso eu participei dessa reunião da OIT, que é assim também, eles tinham um working document, daí eles mandam, aí uma semana de debates, eu não podia dar opinião, porque eu estava de observadora, porque só tem a bancada dos governos, dos sindicatos de trabalhadores e dos empregadores, eles que podem, as organizações convidadas só ouvem. E se a gente tem um comentário muito importante, a gente conhece alguém daqueles, aí a gente consegue às vezes fazer passar. Mas aí, bom, então, a IOA, que é a Associação Internacional de Higiene Ocupacional, ela foi encarregada de fazer uma comparação de sistemas nacionais, etc. Então, o objetivo final foi bem interessante, porque não dizia eliminar os riscos, reduzir o potencial de dano, tanto para a saúde como para o ambiente, devido aos fatores de risco, visando atingir o ideal de eliminar completamente, que é uma coisa bem realista, quer dizer, tem de começar a fazer, mas sempre visando melhorar, visando a eliminação. Mas não parar de agir porque tu não pode eliminar de cara. Não se pode também ser radical, tem de procurar fazer o melhor que se pode, porque muitas vezes o ótimo é inimigo do bom. As pessoas terminam fazendo nada que não pode fazer 100%. Então, é a questão do aperfeiçoamento contínuo. Eu só vou mostrar, a diretriz da OIT, acho que você sabe, mas se não sabe, eu digo agora, ela foi traduzida em português de novo pelo Gilmar, que ele traduz muito bem, porque para traduzir tem de ser alguém da área, né? Tradutor. Ele traduziu muito bem, é disponível gratuitamente no site no portal da Fundação. É só colocar o nome aqui, diretriz sobre sistema de gestão, bota no Google que já aparece. PDF é só download. Então tá todo ali. Eu acho que ele ajuda muito, eu acho muito bom. Eu peguei umas palavras assim, não é ipsis litteris, mas só para mostrar que alguns pontos, não vou discutir isso aí, já fiz palestra longa de 2 horas explicando isso aí, mas aqui eu quero mostrar como a questão da competência foi enfatizada. Então, a política depende do porte, natureza, controlar risco, quer dizer, fala natureza verde, controlar risco, produção, e sempre vocês vão ver que fala ser feita por pessoas competentes sem consulta dos trabalhadores, é sempre. Agora tem isso que eu copio, bom, pessoa competente, aí está a definição, formação adequada, conhecimento, experiência, habilidade, para dizer aquela tarefa. Agora isso aqui eu copiei direto, diretrizes específicas. Então, olha aqui, de acordo com o tamanho, tipo e grau de risco. Aqui tu precisa competência, saúde e segurança. Tipo e grau de risco. Só o dono não vai saber. Ele sabe se ele quiser fazer camisa ou sapato, mas ele não sabe os riscos que ele tem se não for assessorado por um especialista. Aqui o sistema diz claramente na direção do empregador que possui competência ou acesso a mesmo para identificar, eliminar, controlar fatores de risco, tá? No planejamento e organização, de novo, análise inicial de pessoas competentes, tá? Identificar, prever, avaliar fatores de risco, tá? O que é isso? Tu precisa de higiene ocupacional, ergonomia, psicologia do trabalho, tu precisa dessas especialidades. Só o dono da empresa vai saber.
determinar se os controles existentes ou planejados são adequados para eliminar ou controlar os riscos, gênero ocupacional, da economia, analisar os dados obtidos a partir da vigilância da saúde, que é a medicina do trabalho. Quer dizer, tu precisa dessas profissões da saúde ocupacional. Um outro problema, a monitoração e avaliação de desempenho. Isso não é fácil. Isso aqui é um instrumento de gestão e, em geral, planejado pela própria empresa. Mas ela precisa ser assessorada, porque indicador de desempenho, como é que você só medir o desempenho? No caso de saúde e segurança, acidente é mais fácil. Na doença ocupacional, avaliar o que, medir o que método vai usar um indicador ativo, que é, o que é o indicador ativo? Se reduzir o risco ruído. Passivo, se tem gente que está com problema de perda, então já está demais. Então, são problemas. As competências da equipe multidisciplinar, saúde e segurança do trabalho, eu aqui estou falando só a parte das doenças, claro que tem engenharia de segurança, mas medicina, enfermagem, agente de segurança da vida, eu achei que disse higiene, ocupação, economia, quer dizer, são as profissões básicas de uma equipe básica de saúde ocupacional. E essas competências são necessárias. O que eu falei? Bom, aí só umas frases que eu coloquei, que programas de prevenção falham se forem mal gerenciados. Agora, mesmo um bom sistema de gestão não compensa por programa mal feito, não adianta. E o que eu acho preocupante, é isso que eu falei no início, ver o conceito de prevenção ser confundido com o sistema de gestão, que são duas coisas. E sempre eu volto a bater na mesma tecla, porque eu estou batendo há décadas, e não adianta fazer. Agora, isso aqui, antes que vocês olhem, eu vou dizer por quê. Agora eu vou falar alguma coisa sobre essa ISO 45000, olha a minha piadinha. Vou tomar mais uma vila aqui. Eu não resisti. Eu vi essa piadinha e achei ótimo. Situação aqui. 14 normas internacionais competindo. Aí, que ridículo, nós precisamos desenvolver uma norma universal que vai cobrir todos os casos. É, claro, situação depois. 15 normas internacionais. E, agora, eu vou dizer para vocês, o pessoal lá nessa reunião da Constituição falando EPPRA, PCLTA, PTZDA, e aí um voltou para o que é LTCA, pelo amor de Deus, não sei, nem quero saber. É difícil, porque é muita coisa, duplicando, outra que é muito difícil. E esquece a competência básica que precisa fazer tudo isso. Porque esse monte de... é que nem as normas. Bom, essa diz isso. Como é que eu entrei nisso aí? Quando eu vi que tinha esse projeto, diz, quer dizer que é draft, né, de uma nova norma, ISO 45000 para saúde e segurança. Retomaram aquela história antiga do início dos anos 90. Bom, quando eu vi, eu consegui o draft, e eu vi uma coisa que eu fiquei preocupada, que é a questão da competência profissional, que é tão bem explicada na norma, na diretriz da OIT e na Diretiva 4 da União Europeia, e tem artigos de pessoas escrevendo, inclusive, sobre isso, sobre essa preocupação. Eu fiquei preocupada. Aí eu comecei a escrever para colegas e ver, bom, fiz alguns comentários, mas a BNT não participa. Eu também sou suíça, e eu tentei, e eles até, achando alguém entusiasmado que quer trabalhar, me convidaram, que é o comitê que está estudando isso, é o comitê, grupo de comitê de trabalho, Working Committee, uma coisa assim, 283. E a Suíça tem um grupo que leva a contribuição suíça para o 283, né, que participa. E eles até me convidaram, eu disse, olha, precisamos de alguém que trabalhe. As reuniões são em alemão, então eu não pude me meter no suíço. Aí eu escrevi para colegas, o japonês achou que meus pontos eram ótimos, e ele conhecia o representante do Japão no 283, ele me disse que deu os comentários, e o alemão também. Então, consegui, não sei se meus comentários chegaram, mas pelo menos tentei. E eles receberam mais de 3.000 comentários. E eu fiz contato com o secretário inglês da British Standard,
chama Charles Corey, cara, uma experiência. Ele foi o secretário das ISO 9000, toda a série ele foi. E ele vai super simpático e respondeu, tem trocado e-mails para ele. Agora, eles, olha, eu concordo com esse negócio da competência, dizer, mas nós temos, a senhora só pode oficialmente me dizer através ou da BNT ou da Suíça, porque eu disse que eu tinha dupla nacionalidade. Então, enfim, agora eu escrevi para ele para saber como é que estava a situação. Aí ele disse o seguinte: receberam mais de 3.000 comentários, ainda não, eles tiveram uma reunião agora em outubro. Isso que eu perguntei. Como é que foi a reunião? Foi bem, mas não conseguiram terminar. Vai ter outra reunião em fevereiro. Aí, março, abril, ou maio, junho, março, abril vai para a tradução, maio, junho para a votação. Talvez setembro tem outra reunião para revisar a votação. Agora, diz que se houver poucos comentários, acha que publicam, porque resolveram publicar. E se houver muitos comentários, aí vai ser só para 2018. Vai ter muito comentário, só para vocês saberem a situação, para falar a situação. Aqui eu botei aqui My Humble Opinion, na minha humilde opinião. Eu achei que tem muitos aspectos bons, ela está bem escrita, claro, foi bem escrita. Ele enfatiza a hierarquia dos controles, isso eu achei muito bom. De acordo com essa norma, uma firma que iniciar por EPI não pode ser certificada, mesmo, quer dizer, não tem isso assim de o auditor dizer que está bem porque a meta era isso. Não, eles têm essa questão da hierarquia, tá, quer dizer, eu achei isso muito bom. Isso aqui está bem enfatizado. Participação dos trabalhadores bem enfatizada. Eu só me chateei foi com a falta de ênfase na competência. E eu vou mostrar para vocês. Eles pressupõem que o empregador sabe o que precisa atingir. Não fala da questão, como a diretriz do OIT fala, do assessoramento profissional. Isso eu achei preocupante. A diretiva quadro também fala pessoas competentes. E que se a empresa não tiver competência para se assessorar, então são duas, são a diretriz da OIT e a diretiva quadro que falam nisso. Por isso que essa pessoa escreveu, é um representante do Sindicato Europeu dos Trabalhadores e que não gostou também, porque ele acha que diminuiu a competência profissional para... Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu não entendi. Eu peguei, eu copiei aqui como está. Eles riscaram, por isso que eu peguei em inglês, que eu peguei direto do documento. Eles, antigamente, era assim, determinar a competência necessária das pessoas fazendo o trabalho. Tá, mas eles tiraram e botaram um trabalhador, worker. Worker, eles usam no sentido da OIT, porque depois eles veem os trabalhadores e seus representantes. Isso é o trabalhador do local que a gente está querendo avaliar. Então, eu não entendo por que eles fizeram isso. E eu depois fui olhar no anexo. Bom, eu não estava querendo que botasse na norma precisa de higiene ocupacional, mas porque cada país trabalha. Dizer que precisa competência para prever os riscos, para identificar, isso eu acho importante. E isso eles tiraram. E o glossário, quando explica o que é trabalhador, eles sempre falam trabalhadores e seus representantes, é linguagem da OIT, mas a OIT, quando fala workers and representatives, ela não está falando um profissional competente para avaliar risco, para identificar risco, para controlar. Então, eu não sei, isso me incomodou. Aí eu fui no anexo A, e ele diz, a competência dos trabalhadores é conhecimentos e habilidades para tratar dos riscos de saúde e segurança associados com o seu trabalho e seu local de trabalho. Eles obviamente estão falando do trabalhador, do local de trabalho. Então eles estão muito ficando entre o dono da empresa e os trabalhadores, mas o trabalhador ele é a vítima das más condições, mas ele não tem possibilidade de conhecer toda a ciência que é requerida e toda a competência profissional para identificar, prevenir e controlar os riscos. Então, isso é que eu acho o comentário que eu queria fazer, compartilhar com vocês, era a minha receita sobre essa norma. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Antes de novas questões, eu acho que, Berenice, né, eu gostaria de, em nome do grupo técnico, te agradecer de coração. Prazer. De coração.
né, a oportunidade de a gente poder desfrutar, né, da tua experiência, do teu conhecimento aqui. Mas eu estou aí, fico aí até fim de abril. Vamos aproveitar enquanto tu está fugindo do inverno, né, claro, europeu. Enquanto eu fui, estou por aí. Março vamos fazer outro. Mas, assim, acho que a Belenense vai passar de palco, né? Muito bom. Obrigada. Berenice, assim, até porque é um desafio, né? Quando eu comentei contigo de uma proposta, né, para falar e comentei dessa questão da relação de higiene ocupacional e a gestão, né, empresarial, justamente porque, para mim e para muitos dos colegas que estão aqui, existe uma dificuldade muito grande de estabelecer essa correlação. Mostrar, traduzir para o empresário que higiene ocupacional é estratégico para o organização. Claro. E para a gente é tão óbvio, né, que às vezes fica até difícil de mostrar isso numa linguagem que eles entendam. Né? E quando tu falas de indicadores realmente como um desafio, realmente eu também acho que sejam indicadores um desafio muito crítico. Muito crítico. Existe hoje alguma referência internacional ou algo que já se